Bora começar mais um Café com Marketing da semana. Hoje eu queria falar com vocês sobre inteligência artificial. Eu sei que as pessoas acham que é um tema novo, recente, mas se eu contar para vocês que inteligência artificial existe há décadas. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do Google. O Google, ele é uma ferramenta de pesquisa que é super antiga e é uma inteligência artificial que foi se alimentando ao longo dessas décadas com as nossas pesquisas, os nossos dados demográficos, os nossos interesses, nossos comportamentos de compra, e eles foram armazenando essas informações para criarem clusters, grupinhos, para conseguir fazer melhorias. Eles estão sempre pensando em melhoria contínua do processo, como toda empresa deve pensar. E aí eles foram criando essas inteligências artificiais, os ChatGPT, Gemini e tantas outras que surgiram, baseada nas nossas informações, nos nossos dados. Por isso que eu falo que nós estamos vivendo na era da informação. E quando a gente pensa em inteligência artificial, muita gente fica assustado. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou utilizar? Gente, o WhatsApp é uma inteligência artificial também. E se eu contar para você que existe um filme de 2013 chamado Her, onde um escritor se apaixonou pelo seu sistema operacional, que é uma inteligência artificial. Então, esse tema já é um tema muito antigo. A questão é que foi melhorando. Por exemplo, aquele robô que faz limpeza da casa. Foi analisado pelos engenheiros como poderia facilitar a vida das pessoas e baseado naquele filme não, naquele desenho dos Jacksons, onde tinha a Rose. Você sabia que já existe um robô da Rose você pode adquirir? É lógico que ele não é tão barato assim, né? Mas quem não gostaria de uma Rose? Enfim, como é que a gente pode aplicar tudo isso dentro do marketing? Então, hoje as pessoas falam assim: eu não preciso mais de ninguém fazendo meu marketing. Eu consigo ir lá, coloco algumas informações e peço para gerar 10, 20 conteúdos para eu usar no Instagram. E está feito a minha estratégia de marketing. E é aí que as pessoas erram. Por quê? As inteligências artificiais, elas têm as informações. Só que a gente fala que quanto melhor os inputs que a gente pede, melhores são os outputs que saem dela. Então, por exemplo, se você tem um salão de beleza, existem vários tipos de salão de beleza. Existe tudo, você precisa entender realmente quem é o seu público. E não adianta falar, não adianta você falar assim, o meu público comprador são mulheres de 20 a 30 anos que moram em tal lugar, que tem uma renda tal. Isso é o básico. Vamos supor que você é especialista em mulheres que tenham muito cabelo branco e querem, né, melhorar a sua autoestima. Você vai colocar todas essas informações dentro da inteligência artificial. Você vai falar quem são os seus concorrentes. Você vai falar dessas dores que seu público tem. Você vai pedir para avaliar quais são os canais digitais que o seu público trafega. Você vai fazer uma análise SWOT das suas fraquezas, das suas fortalezas, dos pontos fracos e pontos fortes do seu negócio e do seu mercado. Você vai fazer uma análise de Canva para ver quais são aqui as possibilidades, quais são as dores, quais são as necessidades. E depois de tudo isso é que você vai pedir para criar um calendário editorial com as informações. E não para por aí. Depois você tem que criar esses calendários e você tem que depois criar métricas, porque a gente tem que sempre testar e avaliar o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, hoje a gente vê que em anúncios o que funciona melhor são os criativos, onde você fala dos reviews, dos depoimentos, das avaliações, ou seja, 62% das performances são melhores em anúncios quando você usa depoimentos de pessoas, porque é um terceiro falando do seu produto e não é você mesmo falando do seu produto. Mas para isso você precisa ter uma estratégia, você precisa criar e você precisa medir. E aí você vai ajustando a rota. Por isso que você pode sim utilizar a inteligência artificial para te ajudar a você ganhar tempo dos processos operacionais, dos seus processos de pesquisa. Né? Imagina quando antes você tinha que fazer essas pesquisas dentro do Google ou ir a campo
que você ia analisar. Eu sou da época que pesquisa de mercado, a gente ia com prancheta no supermercado para analisar o carrinho de compra das pessoas. Hoje a gente consegue fazer isso de uma forma digital. E as inteligências artificiais conseguem nos trazer esses dados de uma forma mais rápida, de uma forma mais consistente. E a gente consegue ganhar tempo nessas análises, mas a gente precisa de pesquisas para que a gente tenha uma boa performance dentro da nossa empresa. Porque lembra, o objetivo é vender. Mas para vender, você precisa aparecer. E para você aparecer, você precisa se posicionar dentro do seu mercado, você precisa ser referência dentro do seu mercado. E como é que você faz isso? Em tentativas e erros? Não. Você pode utilizar hoje a inteligência artificial para te trazer esses dados e você já conseguir montar um planejamento consistente, eficaz e executável. Conta para mim aqui, como é que você está usando hoje a inteligência artificial no seu negócio? Lembra disso, que você pode sim utilizar a inteligência artificial para muitas coisas na sua vida, mas não para ser seu psicólogo, tá? Porque eu já vi muitos artigos aqui falando que as pessoas estão usando de uma forma errada. E no marketing é a mesma coisa. Se você usar de forma superficial, você não vai ter resultados e você vai se frustrar achando que não é uma ferramenta muito boa para o seu negócio. Quais são as suas dores e necessidades para utilizar o marketing digital de forma eficaz? Lembrando que o marketing digital, ele é sim hoje um dos principais canais de vendas. Mas sem uma estratégia muito bem definida, você vai se frustrar e não vai conseguir vender, nem aparecer, nem se posicionar. Até o próximo café!